A criação é um quadro vivo. O espectador, diante de uma pintura, fica extremamente absorvido pelas cores, pelas formas e pela paisagem. A contemplação chega a ser tão intensa que ocorre uma interação entre ele e a pintura, a ponto de ele passar a viver aquela realidade, se tornando parte do conjunto, faz parte desse quadro. E o quadro passa a ter vida, torna-se dinâmico e vai se modificando. O tempo passa e ele se torna mais belo. De repente, outro espectador se aproxima e começa a admirá-lo, e num processo semelhante, passa a vivê-lo, tal como o primeiro. E com essas vivências, a obra se aprimora. Essa é a obra do Criador que, por si só, se torna prima. Gente, fantástico essa colocação, né? O Alain colocar esse texto no início dessa aula é algo que a gente vai perceber aqui no decurso da aula e vamos chegar ao final dela entendendo perfeitamente essa ilustração que se faz, aonde o Criador elabora, né, essa obra, elabora essa obra e vai criando, e por si só cada espectador vai entrando dinamicamente no contexto da obra e vai se tornando parte da obra. E à medida que vai se somando, olha, ligado ao nosso tema da felicidade multiplicar, esse quadro se torna cada vez mais belo, né? Então, assim é a obra da criação. Então, veja, de novo, se a gente tem dúvida que Deus é único, se a gente tem dúvida que Ele é perfeito, se a gente tem dúvida se Ele é poderoso, onipresente, onipotente, etc., 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 a inteligência suprema é só a gente começar a refletir nessas ilustrações que nos vêm, né? À mão, que nos vem a leitura, aonde a gente, com um pouquinho de boa vontade, vai compreendendo isso cada vez melhor, né? Dando mais consistência para a nossa crença, por assim dizer. Muito legal. Interessante, gente, eu sempre friso isso, durante a semana, vale a pena a gente manter essa reflexão, sabe? Escrever numa folha, reproduzir ela, colocar no espelho, na parede, enfim. Durante a semana, a gente ficar ali, sabe? Se debruçando, né? sobre os pensamentos aí que são uma verdadeira provocação para nós. E eu vou convidar alguém para iniciar para a gente. Vânia, pode iniciar? Com certeza, Mauro. 7.1, Introdução. Este capítulo tem por objetivo fazer especulações filosóficas sobre um dos mais importantes princípios da doutrina espírita, qual seja o determinismo da evolução material e espiritual dos seres da criação. A criação é regida por leis naturais e espirituais, as quais consideramos como sendo divinas. A elas, todos os seres animados e inanimados estão sujeitos. Os seres têm a sua existência regida pela autoaprendizagem com acúmulo de experiência, formando a sua bagagem de conhecimento. Este caminhar, elevando-se a cada passo, é uma constante para todos indistintamente. Cada um é o artífice do seu caminhar, que pode ser mais lento ou mais rápido. Mas o que é o tempo na eternidade? Muito bom, obrigado, Vânia. Veja, o objetivo é, de fato, especulação, né? Filosófica, porque
muito do que nós temos aqui, eu não posso afirmar que há comprovação. Claro, não há. Principalmente com relação à evolução espiritual. Quer dizer, se existe algo mais concreto, e isso é natural, por parte da parte da matéria, né, da evolução da matéria, e a gente ainda tem lacunas muito grandes, né, dentro desse processo, se traduz em teoria e não em comprovação, imagina espiritualmente, né? Então, é especular a evolução material e espiritual. E, de novo, né, entender Deus, a gente passa a entender melhor Deus quando a gente observa que esse quadro, essa criação é regida por leis. Né? Leis naturais, leis divinas, né? Tanto voltado para a matéria como voltado para o espírito. E a gente viu isso lá no livro 2. Né? E ninguém está isento disso, da evolução. Quer dizer, todos os seres, desde os inanimados e os animados, estão sujeitos a isso. É o determinismo mesmo, quer dizer, não há como fugir desse dinamismo, não há como fugir da evolução. Né? E o mais importante é que somos os artífices, né, dessa nossa caminhada, quer dizer, esse nosso caminhar é determinado pelo nosso relógio, podemos assim dizer, biológico e espiritual. Quer dizer, somos nós que determinamos esse processo. Velocidade, distância, enfim, como queremos fazer isso. Então, digamos, a natureza ensina que não precisa pressa, né? A natureza, e Einstein também já disse que o tempo é relativo. Então, o que é o tempo diante da nossa condição de imortal? Né? Enfim, para Deus, a eternidade. Quer dizer, sempre estiveram aí suas leis, sempre esteve pronto, numa imobilidade plena, e cabe a nós, desse quadro, nos movimentarmos, né? Que o dinamismo se faça na criação, na obra, né? Na obra-prima do Pai. Algum comentário, gente? Podemos partir para o que é o determinismo? Podemos? Então vamos lá. Ô Mauro, é um negócio tão... que a gente já acostumou tanto com essa evolução, esse determinismo, que a gente acaba nem notando que ele existe, né? De tão... assim, algo tão óbvio. De tão evidente. Tão evidente. Por exemplo, o rio corre. Então, poderia não correr, ou poderia correr para cima, sei lá. Então, é algo... esse determinismo da evolução... O que é para cima e o que é para baixo? O que é para cima e o que é para baixo, né? Então, assim, fala, poxa... É algo tão simples, né? E a gente, às vezes, por ser tão simples, a gente acaba achando que, né, tinha que ser assim mesmo. Né? Perfeito. Mas, Carlos, você já pensou se fosse assim? Essa coisa que você está falando é interessante, porque já pensou se a gente chegasse diante de um oceano e em vez de contemplá-lo, a beleza, a natureza, a cor, o vento, ficasse contemplando a parte técnica da coisa, bom, mas aqui está aqui lá, e sabe aquela coisa assim, vai para cima, vai para baixo, aí vai no lago. Nossa, esse lago é interessante, começa onde, termina onde, por que está aqui, como que aconteceu? Quer dizer, sempre cair em cima de reflexões técnicas, aquela coisa de como está lá, de que jeito apareceu, e aí a gente esquece da contemplação. Eu acho que é muito saudável, de certa forma, ficar aquilo já mastigado dentro da gente, para ficar só a contemplação. É o mesmo que você... Eu vou discordar, Vânia. Eu, como engenheiro, eu contemplo justamente essa parte de como que essa coisa aconteceu, para onde, o que vai acontecer com ela. Eu já gosto de ficar pensando. Né, é uma forma de contemplar. Vânia, isso que o Felipe falou é interessante, ó, porque, por exemplo, eu como
trabalha com produtora, né, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, o Felipe, a gente... então, às vezes, você chega num lugar, por exemplo, você fica imaginando como aquilo foi feito. As minhas filhas, por exemplo, falavam assim, nossa, você é muito chato, porque quando eu mostro uma foto para você, você vai falar para mim que o enquadramento não está bom, que poderia estar com mais luz, com menos luz, você poderia ter pego da... Ela falou, pô, é muito chato te mostrar foto, né? Porque você fica apontando defeito, né? Isso antigamente, agora eu não faço mais. Eu consigo segurar, entendeu? Mas o que acontece? O mundo precisa dos dois, né? Porque quando você entra num prédio, alguém pensou aquele prédio. E a gente, às vezes, na nossa inocência, na nossa ingenuidade, a gente acha que aquele prédio sempre esteve ali, né? Então, o que esse assunto chama? Ele fala, olha, bacana, pode contemplar, mas não se esqueça que isso foi criado por alguém, que isso teve uma causa, né, Felipe? Que isso teve alguém que pensou isso antes, né? Então, as duas coisas são interessantes, né? Tem os dois olhares. É como se cada um é cada um. Você, Felipe, você veio me fez me lembrar de um primo que entrou na faculdade, ele era de Araraquara, foi para Taubaté. Ele nunca tinha ido na Aparecida do Norte. E um dia lá, os meus pais, junto comigo, levou meu primo para conhecer. Ele também é engenheiro, assim como o Felipe. Era engenheiro, ele está desencarnado. Aí ele olhou para cima, já era homem feito, ele olhou assim para cima da igreja, né? Daquela imensidão da Basílica, ele olhou assim e falou assim, tio Tó, ele chamava meu pai chamava Antônio, mas chamava meu pai de tio Tó. Tio Tó, você já parou para pensar que foi feito tijolinho por tijolinho? Quer dizer, ele estava na frente da Basílica, olhou para cima e falou, tio Tó, você já pensou? Não, tio. Tijolinho por tijolinho, é isso que o Felipe está falando, é isso que eu estou falando, é essa contemplação. Eu acho agora, nesse momento, eu fui egoísta, minha mente foi muito convergente, porque na contemplação, toda vez que eu saio tem sol, eu falo, caracas, que sol lindo, caracas, a mistura do verde das árvores com o céu. Eu vou por esse lado, entendeu? Eu não sou assim tão racional como vocês, e eu que tá certo. Mas é mais ou menos assim, cada um com o seu cada um. Legal, gente. Felipe, ajuda a gente na sequência 7.2. Opa! Opa, tá grande esse, hein? Ficou bom, hein? Vou ler aqui do livro. Tá bom. O que é o determinismo? Determinismo é um termo científico empregado a partir do século XIX para se referir às relações causais necessárias que regem a realidade conhecida. Kant é um dos primeiros a utilizar o termo. Se a ciência não partisse do pressuposto determinístico, seria impossível estabelecer qualquer lei. Não haveria conhecimento científico se tudo fosse contingente, isso é, qualquer coisa pudesse acontecer. O determinismo, então, é uma ação condicionante ou necessitante de uma causa ou grupo de causas. O determinismo é aplicado às ciências naturais, como a física, a química, a biologia. Muitos estudiosos buscam aplicá-lo também nas ciências humanas. A doutrina espírita trabalha com ele no entendimento das leis do psiquismo, como a de ação e reação, as de causa e efeito, nos atos humanos e na evolução espiritual. Essas leis psíquicas não são meras utopias ou dogmas, mas resultantes de observações. Ou seja, leis que existem, porém, ainda não, como tudo no psiquismo, quantificadas, mensuráveis e passíveis de serem transformadas em funções matemáticas, pois trata-se de uma relação qualitativa. Por vezes, o termo determinismo é substituído por fatalidade ou necessidade, mas estes têm conceitos distintos daquele. Determinismo é uma doutrina que reconhece a universalidade do princípio causal e, portanto, admite também a determinação necessária das ações humanas a partir dos seus motivos. Neste caso, existe uma disputa entre determinismo e indeterminismo. Muitos questionam o determinismo depois da criação do princípio da incerteza de Heisenberg no mundo microscópico.
visto a impossibilidade de se conhecer posição e velocidade da partícula atômica, o elétron. Ele, porém, afirma que o elétron é o limite do conhecimento humano. Outros dizem que é o conhecimento do universo. Eu estava pensando na quântica também disso. Como determinar onde que está um elétron, e depois ele veio falar disso. Eu entendo que é basicamente isso, né, que está se tratando quando o Heisenberg, né, ele coloca essa questão, o princípio da incerteza. Então, o que é importante aqui, né? Sem determinismo, não há ciência. Não há como fazer ciência se a gente não respeitar um princípio de causalidade, né? Não de casualidade, sim de causalidade, princípio causal. Então, o determinismo é uma ação condicionante, quer dizer, é uma necessidade de que aquilo ocorra, né? É preciso que a gente investigue os efeitos, né? Buscando o princípio daquele efeito, buscando justamente a causa, né? E a gente viu aqui, aplicado principalmente nas ciências naturais. Por quê? Porque dá para quantificar e dá para até justificar, eu diria, entre aspas, né? A gente ter problema com a marginalidade das ciências psicológicas, por assim dizer, ou parapsicológicas, né? Porque fica complicado a questão da repetição da situação causal, né? Então, a doutrina espírita, sim. Quer dizer, dentro da doutrina espírita, nós falamos em ação e reação, aludindo a essa lei, a terceira lei de Newton, né? E também falamos de causa e efeito. Então, admitimos, por exemplo, o Big Bang, admitimos o início, a gênese do universo a partir da grande explosão. Agora, a gente não se coaduna de que isso tenha sido um efeito casual, ok? Quer dizer, isso é um efeito causal. O que estaria por trás de tudo isso para produzir e distribuir, né, a matéria com essa harmonia, com essa frequência, né, que a gente vê, e equilíbrio, principalmente. Então, buscando justamente esse princípio do determinismo, da causalidade, que a gente consegue fazer inferências, que a gente consegue buscar, né, explicação. Como Aristóteles, por exemplo, falando de que para pôr algo em movimento é preciso um motor, para botar aquele motor em movimento é preciso um motor anterior, até ele chegar no primeiro motor. Enfim, depois o Tomás de Aquino também, digamos, com essas especulações filosóficas, né, para a existência de Deus. E em tudo a gente vê a ciência buscando esse princípio da causalidade, né? Legal. Enfim, aqui no texto a gente viu que isso não é uma utopia, né? Quer dizer, não está se falando de mera utopia. Nós estamos falando de algo que vem da observação. Não é um dogma, né? Então, de novo, aquela questão de conciliação entre os ramos do conhecimento. O Einstein tinha muita razão quando ele diz que a ciência sem religião é manca e alguma coisa nesse sentido. E a religião, né, sem a ciência é dogmática. Né? Quer dizer, a gente precisa ter esse princípio da causalidade nas nossas reflexões. Leis que existem, enfim, faz alusão
aquilo que a gente não pode equacionar matematicamente. Então, por hora, aquilo que a gente não pode equacionar matematicamente, que é qualitativo, acaba ainda ficando na marginalidade. Mas a gente não tem dúvida da evidência desses princípios, né? Por vezes, o determinismo é confundido, né, ou substituído pela fatalidade ou pela necessidade, mas a gente já viu, né, que isso não procede. Quando eu falo em fatalidade, a gente está falando justamente daquela questão que muitos confundem e falam, mas como no Espiritismo tem determinismo? Porque confunde com fatalismo. Quer dizer, confunde com a fatalidade, com aquilo que não tem como não acontecer, né? Não tem como evitar. E quando a gente fala em determinismo, a gente não abandona o princípio da liberdade. A gente não tira da nossa vista essa questão de que o determinismo é a evolução. Quer dizer, nesse princípio que não há como evitar, não há como mudar, né? Então, ela ela é determinística porque ela permite a liberdade dentro do processo dos seres, né? Não tem como, se fosse fatal, aí a gente tiraria tanto o mérito, né, ou o demérito por você conseguir ter sucesso ou fracasso nas suas realizações. Então, esse parágrafo aqui é interessante. Ó, determinismo é uma doutrina que reconhece a universalidade do princípio causal. Então, quer dizer, a ciência usa aqui no Brasil, no Japão, enfim, aonde o Felipe perambula, né, na Índia, na Grécia, seja onde o Felipe estiver, o princípio é universal, né? Portanto, admite também a determinação necessária das ações humanas, a partir de seus motivos. É quando a gente, dentro da filosofia espírita, da doutrina espírita, foca essa questão moral, como o Carlos colocou aqui, né? A gente consegue quantificar isso trazendo para a análise da ciência. Muitos questionam, aí entra essa questão, né, do Heisenberg, né? Quer dizer, passou-se a questionar essa questão do determinismo quando surge esse princípio da incerteza, porque antes disso acreditava-se que havia ali uma equação, né? Havia ali uma certeza da movimentação da partícula do elétron, né, em torno do núcleo, aquela coisa toda, quer dizer, como o Felipe aventou, entra aí na intimidade, né, do átomo e, enfim, descobriu-se que não há tanto determinismo ali, né? Enfim, por aí, né? Então, daí surgia essa questão de questionar, né? Mas, enfim, não vejo como a gente não ter uma ação causal com a ciência, né? Quer dizer, acabamos com a ciência se a gente tirar essa questão do determinismo. Eu acho que o Felipe queria falar alguma coisa, Mauro. Opa! A primeira coisa que me lembra o determinismo é o determinismo do islamismo, né? Aquela coisa do que está escrito. E esse eu já entendo que é bem diferente. É o determinismo que toda causa tem um efeito, né? Isso aí é fatalidade. Mas eu já escutei falando como se fosse determinismo, o islamismo. Esse determinismo é tipo aquela boca de mãe, não é isso, Mauro? A mãe está vendo o que está acontecendo, ela fala, vai acontecer. É verdade. É verdade. Mas, enfim, então isso ajuda a gente, inclusive, a compreender melhor o determinismo da evolução e não o fatalismo, né? Porque muitos confundem
e coloca, então era para ser. Vai falar em modificação, em movimento, em reforma, seja lá o que for, em burilamento, se a gente já nasceu para determinado, né? Mas, sim, existe o determinismo de andar para frente, de evoluir. Existe um planejamento? Sim, mas ele não é fatalístico. Por quê? Porque o ser tem liberdade para decidir, né? Então, ele pode mudar, inclusive, aquilo que foi planejado. Trazendo aqui para o contexto da doutrina, né? Que, inclusive, vai levar isso para a questão da anterioridade do espírito e também para a sequência desse, né? Então, a gente consegue trabalhar com essa lei, justamente com essa boca de mãe aí, né, Felipe? A gente consegue construir, né, digamos, o nosso futuro baseado naquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. Legal. Tranquilo, gente? Podemos seguir? Liberdade incondicional. Pode ser, Marina? Sim, apesar da internet estar instável, tentarei aqui, tá? Vamos lá, Marina, a gente agradece. Estão me ouvindo? 7.3, liberdade incondicional. Contrapondo-se ao determinismo, existe a liberdade humana. Esta liberdade, regida pelo livre-arbítrio, é o poder de escolha de um ato, independente das forças externas que atuam sobre o ser humano. Entendemos, assim, que o homem tem a livre escolha, porém, fica sujeito às leis causais. A consequência do ato pode lhe ser boa, útil ou favorável, como pode lhe causar danos ou sofrimento. O não conhecimento das leis determinísticas leva o ser humano a sofrer as consequências do ato. Concluímos que o conhecimento é a ferramenta-chave para a aplicação adequada, ou mesmo com presciência de acontecimentos posteriores. A liberdade não é a ausência de obstáculos, mas o desenvolvimento da capacidade de dominá-los e superá-los. Pronto. Pronto, Marina. Legal. conseguimos ouvi-la e eu entendo que deu para compreender. Que bom. Comentários? A gente Professor, falou em determinismo. É a primeira vez que eu vejo uma explicação de liberdade tão perfeita. Realmente, o Alan foi... hoje em dia está se falando muito em liberdade de expressão, comunicação. Nós estamos entrando na época de aquário, a comunicação. Olha, isso aqui, olha, perfeito. Entendi muito bem. Que bom, que bom. Aqui também há uma confusão que nós fazemos. Eu acredito que não é nem confusão, a gente, por vezes, quer se justificar, confundindo a liberdade com libertinagem, por assim dizer, né? Há quem coloque, de fato, a liberdade de forma incondicional, né? E a gente vai observar, principalmente no item que vem na sequência, quando colocamos, né, fazemos o contraponto. Já estamos fazendo aqui, mas o próximo item vai nos ajudar melhor nessa questão, de fazer o contraponto com o determinismo e a liberdade, né? Consegui lembrar da Bíblia. Desculpa, Carlos. Não, por favor. Consegui lembrar da Bíblia, que ele fala que tudo nos é permitido, porém nem tudo nos convém, né? Essa é uma fala tal de Paulo. Isso.
De fato. Isso é pura lei de causa e efeito, né, Mauro? Pura lei de causa e efeito, né? Perfeito. Que para a gente observar se ela existe ou não, é só parar e observar a nossa própria vida, né? Que a gente vai ver que a lei de causa e efeito está presente desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente deita e, né, em toda a nossa vida, né? Assim, ninguém precisa provar isso. E só que para ela ser entendida, a gente precisa de ter um pouco de autocrítica, né? Um pouco de autoconhecimento, né? E entender algumas coisas. Muitas religiões, eu já vi muitos religiosos falarem que não existe lei de causa e efeito, né? Que tudo nos é dado através da graça e tudo mais, né? Mas quando a gente observa, a gente vai ver que esse determinismo aqui não tem outra forma, né, da gente observar. Você vê que o determinismo não essa questão de causa e efeito, é isso que você está colocando, não é questionado só pelo princípio de Heisenberg, né? Inclusive, como você está colocando, né? Então, assim, veja, no final aqui desse texto, fica claro que a liberdade não é ausência de limitação, não é ausência de obstáculo, ok? É o desenvolvimento da capacidade. Você escolher dentro do cardápio, né, Mauro? Sim. Liberdade é eu escolher dentro daquele cardápio que me é oferecido. Perfeito. Como a Maria... Adorei a analogia, Carlos, adorei. Nem tudo me convém. Né? E veja, se a gente não der atenção para isso, a gente vai quebrar a cara. Né? É como está aqui no texto, né? Quer dizer, se eu não levar em conta o determinismo da vida, determinismo da evolução, eu vou sofrer consequências terríveis. Né? Veja, por exemplo, a gravidade, né? Então, um exemplo que para mim ilustra bem é a questão da gravidade, quer dizer, eu não posso acreditar numa liberdade incondicional de sair por aí. Digamos, eu entro no apartamento da Vânia e depois abro a porta e já quero sair andando. Eu vou, enfim, ser atraído, né, pela força gravitacional. Agora, o conhecimento desse determinismo é que me faz livre. Opa, vou pela escada ou pelo elevador. Eu sei que tem uma força aqui que está agindo, tem uma força aqui que ela está presente no universo, é da natureza, ela é divina, e, enfim, se eu não anulá-la aqui, eu vou acabar quebrando a cabeça. Muito legal. Muito legal. E fica taxativo aqui, né? A necessidade do conhecimento. Então, à medida que a gente desenvolve o conhecimento, eu vou me tornando mais livre. Né? Porque o que me limita é a ignorância. Não sei se vocês concordam com isso. Quer dizer, o grande obstáculo é a ignorância. À medida que a gente vai construindo e vai alimentando essa dose de conhecimento, você vai se tornando cada vez mais livre. Muito legal. Agora vai ficar bem claro aqui nesse item 7.4, determinismo e liberdade na balança aqui, certo? Vamos lá. Pedro ainda não nos ajudou aqui. Ok. Você tem ajudado com a sua vibração, agora com a leitura, por favor. Sem dúvida, sem dúvida. Determinismo ou liberdade? Afinal, o homem é livre ou sujeito ao determinismo? Na verdade, o homem é livre e é determinado ao mesmo tempo. Segundo a dialética, determinismo, liberdade, eles possuem um vínculo. Enquanto o determinismo é a força exterior da natureza ou da cultura, procurando manter o homem dentro das leis,
do fluxo harmonioso da vida, a liberdade é interior e oriunda do seu livre desejo. Quando essas forças se contrapõem, o contexto maior impõe suas rígidas normas ao contexto menor. O entendimento espírita tem uma visão mais ampla do determinismo, podendo até colocar suas causas em vidas passadas e suas consequências em vidas futuras. Alguns exemplos irão nos suscitar grandes reflexões sobre as questões determinísticas. 1. Um tetraplégico tem liberdade? 2. Um preso com pena perpétua tem liberdade? 3. Onde está a causa determinística de um ser que nasce cego? É fruto de uma casualidade? 4. Marilena Chauí, em seu livro Convite à Filosofia, cita o caso de uma mulher negra e pobre vivendo numa sociedade racista, machista e classista. Ela está sendo vítima de qual determinismo? Onde estão as origens destes efeitos? Dava a impressão que era pergunta, né? Mas o que começa com onde? Por isso que eu já fui na entonação. Mas é bastante interessante aqui, hein? Esses contrapontos aqui agora. Aclarou mais? Então, o determinismo, quer dizer, o homem é livre e determinado. Por quê? Porque ele tem forças exteriores. Então, o determinismo é isso. São forças exteriores. E a liberdade é uma força interior. Acho que aqui cabe a analogia perfeita do Carlos no sentido do cardápio, né? Nós temos, sim, a liberdade dentro deste cardápio, que é o nosso determinismo nos mostrando as leis naturais. Eu me lembrei de, ainda na época que a rede social era e-mail, né? Em que eu recebi um vídeo de um cara que ele estava sendo julgado, né? Ele foi julgado. Por quê? O que ele fez? Ele não tinha aqui a parte, né? Se eu não me engano, essa parte do braço, né? Do cotovelo para. Eu estou na dúvida se o antebraço é antes aqui, né? Se é antes do braço. Então, ele não tinha os dois, né? Ele só chegava aqui até o cotovelo. E qual que era o problema? Ele estava sendo julgado porque ele fez uma adaptação no carro dele não permitida, né? Tudo. Então, ele colocou o volante nos pés, então ele dirigia com os pés, colocou o acelerador, né? Num dos braços, ele acelerava aqui e passava a marcha aqui, né, com o cotovelo. E assim, não tinha nenhum acidente, ele foi parado numa blitz, e aí estava sendo julgado. E me vem, né, essas perguntas aqui, né? De certa forma é relativo. A gente tem muitas pessoas que têm todos os membros e não conseguem, às vezes, dirigir. E essa pessoa, nesse determinismo, né, de querer dirigir, ele conseguiu fazer com que a situação se transformasse, né, de algo completamente diferente, que não era adaptado ali para ele, e ele fez essa adaptação. E é engraçado quando perguntado, né, quando ele está sendo julgado, ele pergunta para o juiz: o senhor sabe assinar o seu nome com a mão esquerda? E o juiz falou assim: não, só com a direita. Ele falou: pois eu assino meu nome, né, com o meu pé direito, com o meu pé esquerdo e coloco a caneta na boca, também faço igualzinho. Então, eu assino de 3 formas, o senhor assina de uma forma só. Quem é o incapaz aqui?
E você está me julgando, né? Nesse exemplo, ele criou a sua liberdade, né? Ele está criando aí sua liberdade. Só que essa é a questão, né? Essa frase aqui eu acho fantástica. Quando essas forças se contrapõem, né? Essas forças externas e internas, o contexto maior impõe suas rígidas normas ao contexto menor. Então, esse sujeito que o Pedro coloca, faz alusão, ele supera, né, o contexto exterior, tá? Que é o determinismo dele não poder dirigir se ele não criar sua liberdade. E o fato dele estar diante do juiz também não deixa de ser uma questão determinística, quer dizer, a força da lei. Como você diz, quer dizer, tá aí o julgamento, né? Enfim, e essas forças vão atuando, né? É assim que nós, digamos, mexemos essa teia, né, na sociedade. Quer dizer, cada um de nós agindo está interferindo de maneira direta ou indireta, né, com o semelhante. Né? Mauro, eu não entendi, desculpa por cortá-lo, eu não entendi quando você fala que no caso do exemplo que o Pedro colocou, desse senhor, que você diz, né, ele se colocando nas condições físicas que ele está defendendo determinismo, ele está defendendo a força da lei. Que força da lei que nesse momento ele está defendendo? Não, eu falo força da lei não vem da natureza? Eu falo de forças que estão agindo. A força exterior é a limitação de não ter o antebraço. Sim. Quer dizer, não tem como ele mudar isso, ele não tem o antebraço, ok? A força interior, a outra força é a liberdade dele construir a sua condição de dirigir. Então, são forças atuantes. Nessa construção, então, a questão forças maiores dominam forças menores, né? Então, a questão dele ter elaborado isso pode ter ido contra a lei, pode ter ido contra uma convenção. Daí, a questão determinística vai ser julgado, não tem como não ser julgado, né? Então, assim, existem sempre essas forças atuando no contexto da nossa vida. Nesse caso, seria a força que ele criou para se defender dessa circunstância toda, lutando a liberdade. com a própria... É a liberdade que ele tem. Tá, ok. Tá? E eu acredito, né, que e aí vai se ajustando, né, as coisas vão se ajustando. Né? Eu penso que hoje já existe um modelo, né, adequado para essa limitação, para esse determinismo aí que o Pedro citou. E a gente tem outros aqui, né? São colocados aqui, um tetraplégico tem liberdade, um preso com pena perpétua tem liberdade, a questão da mulher negra aqui, que está no convite à filosofia, quer dizer, ela vive, ela é pobre, é negra e vive numa sociedade elitista, racista, enfim, né? Machista, enfim, todos os istas aí. E eu entendo também como Pedro, é uma pergunta, tá, Pedro? Onde estão as origens desses efeitos, né? Acredito também ser uma pergunta. Algum comentário de vocês, gente? Vamos comentar aqui como uma pergunta. A respeito desses exemplos. Aparece aí uma interrogação? Sim, é uma pergunta. Então a versão do Pedro... O meu livro é mais antigo, né, das primeiras edições. Né? Sim. Quando eu comprei esse livro aqui, se eu não me engano, era a primeira ou segunda turma. Né? Eu tinha cabelos pretos ainda, Pedro? Você tinha ainda alguns resquícios. O Carlos também. É o determinismo da natureza. É o determinismo da natureza. Então, é interessante essas questões, né? Aqui são extremos, né, que são colocados, mas, enfim, a gente nasce homem, mulher, a gente nasce belo, feio, gordo, magro, enfim, rico, pobre, enfim, tudo isso
são questões para a gente refletir, né? Enfim, se eu não, digamos, se eu não tiver meios de agir, colocar em ação as forças da liberdade, eu posso evitar, eu posso perder muitas oportunidades, né, de experiência, né? Se a sociedade coloca que o modelo ideal é uma mulher esbelta, né? Então, se eu não for esbelto, eu não vou para a praia, não vou curtir com né, um traje adequado, enfim, e assim por diante, né? O que vocês comentam a respeito desses exemplos que estão aqui no nosso livro? Será que eu posso considerar essa questão que, Pedro, coloca lá uma interrogação para você saber que é uma pergunta aí na frase. Onde estão as origens desses efeitos? Será que a gente pode considerar, conforme está no texto, algo de vidas passadas realmente? Algumas circunstâncias, exemplo dessa circunstância como resgate? Eu entendo que no primeiro momento é isso mesmo, né? No primeiro momento o fato de você ser tetraplégico, enfim, tudo isso tem uma questão causal, quer dizer, houve uma causa, né? A questão que eu entendo aqui é como a origem, por exemplo, dessa mulher negra, né? Está muito mais voltado para a questão machista aí que foi colocado, né? Não é um karma, não é um karma ela ter nascido negra e pobre, né? O problema é a maneira como a sociedade vê o diferente, né? Aí que está, né? Por isso que eu acho que essa pergunta que ele fala, né? Aonde que está a origem, né? Então, o determinismo está onde, né? E você vê que esse livro aqui ele foi escrito por volta de 15 anos atrás, mais ou menos, né? E hoje a gente já tem alguns conceitos aqui que estão mudando, né? Graças a Deus. Então você vê que hoje já não se aceita mais essa visão, né? Não é mais bem-vinda. Essa visão ainda existe muito ainda, mas já não é uma visão tão comum como era antes, né? Já está mudando bastante. Então, você veja o movimento dialético, né, Carlos, que você coloca diante essas forças ou desse binômio determinismo-liberdade. O Santo Agostinho, se a gente for aqui relembrar, ele discutiu muito essa questão. Santo Agostinho refletiu muito sobre a liberdade, né? Principalmente por ser um indivíduo que gozou, né, de muita libertinagem no início da vida e depois se viu diante de certos conflitos e certos questionamentos, principalmente por ter um pai profano e uma mãe santa, religiosa, né? Então, ele pôde discutir isso, acho que dentro até desse contexto que nós estamos aqui tratando, né? E, enfim, o próprio Paulo concluiu essa questão, né, que você tem liberdade, mas nem tudo convém. Então, a gente tem, por exemplo, eu me lembro aí daquele físico, aquele astrofísico que desencarnou há pouco tempo. Stephen Hawking, perfeito. Camarada, enfim, tinha todos os motivos, né? Ele tinha todas as desculpas para não ser nada, para ser um estorvo, né, dentro da sociedade, para que a gente tivesse pena e tudo mais. O camarada criou, né, os seus meios, né, quer dizer, com a sua mente ele criou uma liberdade. Ele fazia, enfim, o que eu nunca vou conseguir fazer, principalmente nessas próximas encarnações. A gente vê aí presente essa, digamos, de novo, essa dicotomia aí, né? Havia ali um determinismo na sua vida e ele, enfim, ele observou, né? Ele mediu o obstáculo, por assim dizer, e superou o obstáculo. Mauro, muitas
Muitas vezes nós somos prisioneiros das nossas próprias limitações, né? Então, você pega o Hawking, você pega esse rapaz aí que o Pedro estava falando, e tantos outros aí que dão um show, né? Então, ele mostra que ele está muito além daquela limitação física, né? E a gente, às vezes, com um corpo perfeito, uma mente perfeita, se submete, muitas vezes, olha, a nossa própria preguiça, né? Às vezes, de estudar, de ler, de evoluir, de crescer. E eu digo a nossa, não estou dizendo dos outros, não. É que você falou olhando para mim, né, Carlos? Não, de jeito. Eu estava olhando para mim aqui na minha tela, amigo. E às vezes a gente se torna escravo disso, né? Então, eu poderia muitas vezes estar buscando coisas, por exemplo, aqui no nosso caso, ó, 21h04, sexta-feira, uma sexta-feira fria, a gente poderia estar fazendo outra coisa, podia estar, sei lá, dormindo, assistindo série, e não significa que a gente não possa fazer isso depois, mas, de repente, quando você pega 2 horinhas para... Não é para dedicar à filosofia, não é para dedicar a Deus, é para dedicar a você mesmo, ao seu crescimento, entendeu? Então, eu penso assim, que a gente acaba se tornando escravo daquilo mesmo que a gente impõe para a gente como limitação, né? Perfeito. Eu acho que... Aliás, só para concluir a história do rapaz lá, na verdade, ele estava perante o juiz porque ele estava tentando tirar a CNH, né? Que ele não estavam querendo dar a CNH para ele. Então, foi justamente isso. Ele estava querendo provar que ele era capaz de ter a CNH. E foi uma revolução, né? Porque ele foi um dos pioneiros aí a ter CNH sem braço. Então, o carro adaptado, né? É interessante, Pedro. Eu até deixei de comentar quando você colocou a ilustração que esses movimentos que proporcionam o progresso, a evolução. Então, a gente vê hoje, né, quer dizer, todo tipo de adaptação, porque tiveram elementos aí que fizeram jus, né, fizeram valer a força do direito, né, quer dizer, a sua liberdade. Felipe? Eu estava pensando nessa dicotomia que você estava falando entre a força interior e os problemas e as forças exteriores, né, que vão contra. E quando você consegue, tem vários exemplos de que a força interior ela constrói sua própria liberdade, né? Aí é que, de certa forma, é um determinismo, né? Que chega uma hora que a gente, pela nossa própria evolução, a gente vai acabar sendo mais forte do que todas as pressões externas, né? Como tem Mandela. Mandela foi um que ficou preso para prisão perpétua e conseguiu libertar um país inteiro. Perfeito, né? Perfeito. Nunca se admitiu preso, né? Exato. E nunca pensou só na liberdade dele também, né? Perfeito. Muito bem lembrado, Felipe. Legal. Muito bom. O que se considera evolução material? Maria quer falar. Maria já ajudou. Alguém gostaria de dar sequência? A Gisele, por exemplo. A Gisele foi embora. Desculpa. Não notei. Gisele já foi. Vai lá. Vamos lá. 7.5, o que se considera evolução material? Ao observarmos o mundo material, verificamos seu dinamismo. Tudo se move, como bem observou Heráclito. A matéria se transforma, se modifica e se movimenta. Nada está parado no universo, nem no macrocosmo, nem no microcosmo. O mundo material, sendo o campo de estudo da ciência acadêmica, nos mostra que sua gênese ocorreu na grande explosão, onde a matéria se encontrava na sua forma de energia. Nos primeiros instantes, inicia sua condensação e, com o passar do tempo, ela vai se tornando cada vez mais complexa. Partindo das partículas subatômicas, atinge o pico da complexidade com a estrutura do próprio corpo humano. Este caminhar evolutivo passa pelo cosmos através de suas megaestruturas, galáxias, poeira interestelar, nebulosas, sistemas planetários, e nestes percorrendo a escalada nos diferentes reinos
neles existentes, mineral, vegetal, animal e, por fim, o hominal. Visualizemos essa caminhada evolutiva percorrendo a seguinte cadeia: energia, quarks, partículas subatômicas, prótons, nêutrons, elétrons e neutrinos, núcleos atômicos, átomos, moléculas simples H2O, CO2, moléculas médias, açúcar, C2, H22O11, grandes moléculas, polietileno, DNA, cristais, células, seres unicelulares, vida, vírus, bactérias, micro-organismos, algas, plantas simples, samambaias, árvores, flores, plantas carnívoras, moluscos, insetos, peixes, répteis, aves, mamíferos, homem. O princípio inteligente acompanha a evolução material, estagiando nos reinos inferiores e se integrando inteiramente à matéria no reino hominal, onde inicia o processo reencarnatório. Muito bom. Esse item 7.5 aqui dá umas 5, 6 aulas. Misericórdia, professor. Misericórdia. O André Luiz, né, desenvolveu um livro, ditou um livro, né, para o Chico e para o... Ai, me fugiu agora o... Evolução em Dois Mundos? Isso, Evolução em Dois Mundos. Me fugiu o nome do parceiro do Chico, aquele projeciologista lá que desencarnou. O Valdo Vieira. Valdo Vieira. Perfeito. Então, a gente tem ali, nesse livro, a história da evolução da matéria, né, no campo do movimento, no campo do Heráclito, né, no campo do dinamismo, no campo da perfectibilidade, e a gente tem também a evolução espiritual, que, da mesma maneira, segue esses passos. Quer dizer, como o nosso amigo Descartes nos ensinou a construir, né, o conhecimento, partindo do simples para o complexo, digamos, separando em partes os problemas, aquela coisa toda do cartesianismo, a gente tem presente aqui essa evolução. E a ciência presume, né, ela tem como melhor hipótese isso que está aqui relatado, né? E interessante a gente... não tem como não se lembrar da frase do Leon Denis, quando ele coloca que o próprio arcanjo, né, começou lá no átomo, né? Então, ele coloca essa imagem, né, que a gente parte de partículas subatômicas, né, e chega a ser gente, quer dizer, chega ao homem. Como isso se deu, a gente presume, a gente tem sugestões, principalmente da espiritualidade, e a gente tem a ciência aqui colocando esse caminho, né, a partir dessa liberação de tudo o que havia, né? Então, para a ciência, nós estávamos lá, dentro dessa massa atômica aí, né, sob alta pressão, quando tudo teve início. E depois a gente tem essa cadeia aqui evolutiva, né, a partir da energia dispersada aí, e condensando, criando partículas como os quarks, depois esses subatômicos aí que fazem parte desse princípio da incerteza aí, que a gente vai descobrindo cada vez mais, né? Vai avançando em conhecimento, os núcleos atômicos, tá? Essas moléculas simples, depois para as moléculas mais complexas, né? Moléculas maiores, né?
E a gente tem aqui, né, eu fiz uma anotação aqui do cristal, cristais, células, tá? Seres unicelulares, né? A gente vai ver isso aqui na 7.7 aqui, a gente tem um indício da chegada ou da introdução do fluido vital na matéria. Quer dizer, a Terra chegou numa condição propícia nesse estágio aqui de elementos inorgânicos se tornarem orgânicos. Então, é onde a gente tem a evidência, não comprovação, do fluido universal, né? Que é esse que vitaliza, que dá a vida, que fornece a vida. E depois parte daí, né, dos vírus, das bactérias, até os elementos que nós temos hoje, que são muito mais assim palatáveis, eu diria. Dá para a gente aceitar com mais naturalidade, porque a gente tem uma sequência aqui cada vez mais lógica. Não sei se lógica seria o termo, mas uma sequência assim mais palatável mesmo, quer dizer, dá para o leigo, né, acabar aceitando, tá? Enfim, e a gente vai ver na sequência a evolução espiritual que a ciência não privilegia, quer dizer, ela não tem elementos, né, para tratar dessa parte. Então, aqui entra principalmente a ciência espiritualista para estar dando conta. Posso ler, professor? Pode. Alguma observação, gente, com relação à evolução material? Alguma... O item anterior lembra o Darwin, né? Lembra, exatamente. Então, você vê que desde o princípio, né, da criação dessa teoria da evolução das espécies, a gente tem, digamos assim, a ciência materialista atuando. E nem poderia ser diferente, eu não vejo como ser o contrário, né? Se fosse o contrário, seria mais intuição. E a gente tem muita, inclusive, intuição antes disso. Mas, exatamente, aqui está presente, né? Principalmente, Maria, essa observação que você fez é o que eu estava tentando colocar, porque a gente tem mais material, que é a partir do ser vivo, né? A grande questão é essa anterior ao elemento orgânico, anterior à vida, né? Tudo indica que... Por isso que alguns acreditam que a vida se deu no protoplasma, né? Que é justamente essa passagem, né? Eu diria que essa dinamização da matéria inorgânica para iniciar a matéria orgânica. Eu só não gostei da ideia de ter sido uma planta carnívora, mas aí está tudo bem. Eu gostei. Mais como chama aquela bonitinha, aquele bichinho bonitinho que tem uns vermelhinhos pintadinho de preto? Eu sei qual que é. Joaninha? Joaninha, mas uma joaninha você gostaria, né? A joaninha, sim, tem vermelhinho, né? Uma preta. Vânia, eu tenho uma má notícia. Tem uma frase do Emmanuel que ele fala que a gente está mais próximo da ameba do que de Jesus Cristo. Ô, Felipe, eu tenho certeza que no meu caso eu estou mais próxima da ameba, viu, amigo? Talvez o nível da joaninha, né? Tá vendo? Felipe judiou agora, hein? Ô, Felipe, você foi indelicado, Felipe. Mas legal, vocês também já Fala, ouviram Marina. aquela que acho que nós somos 80% até mais bactéria. Nós somos bactérias revestidas de humanos. Opa, nós somos mais para ameba mesmo, somos pura boa ameba. bactéria, bactérias boas, ótimas. Vamos lá, Maria, evolução espiritual. Vamos lá. Deixando o mundo material, objeto de estudo da ciência acadêmica, adentramos o mundo abstrato, foco da ciência espírita. Assim como a matéria é a essência do mundo material, o princípio inteligente é a essência do mundo espiritual.
A matéria é dinâmica, se movimenta e se transforma. O mesmo ocorre no mundo espiritual. O dinamismo neste mundo também segue leis semelhantes às da matéria, ou seja, do simples para o complexo. Só que agora em experiências e conhecimentos. Sua gênese se faz com o ser fragmentado que, após sua criação, já atrai o fluido energético sutil para envolvê-lo. Evolui no sentido de acumular experiências e conhecimentos, passando nos diferentes reinos, desde o mineral até o crístico. A passagem pelos diferentes reinos se faz em conjunção com a matéria, adquirindo aprendizados característicos de cada etapa. As aquisições evoluídas pelo princípio inteligente obedecem à seguinte graduação: a afinidade, atração e repulsão, as sensações agradáveis e desagradáveis, os instintos de conservação, respiração e alimentação, defesa, proteção e de reprodução sexual, as sensibilidades emocionais, sentimentos, a razão e a intuição e a superintuição. Muito legal. Então, o que a gente tem de afirmação, e agora junto à ciência espiritualista, desse momento, né, da analógica fragmentação do princípio inteligente. Quer dizer, considerando que temos dois princípios, um que dá origem a tudo que é matéria e um que dá origem ao espírito, há essa fragmentação. Quer dizer, esse princípio inteligente, esse quantum, né, do princípio inteligência se separa e é convidado a caminhar pela estrada evolutiva. Notem que, a partir do momento que ele é criado, ele já atrai a matéria. Então, é algo como... É o magnetismo, né? Quer dizer, que está presente aí como lei natural. Então, esse princípio inteligente vai ser envolvido por matéria, e a gente é envolvido até hoje, né? Tanto de matéria energética, por assim dizer, que é do nosso perispírito, como do corpo depois. E, a partir daí, ele vai ser colocado lá no início dessa cadeia evolutiva. Para quê? Para ele poder experimentar, para ele poder participar. De que forma? Lá nos minerais, ele é a atração, né? Como é colocado aqui, ele vai sentir sensações de repulsão, de calor, frio, oxidação, quer dizer, tudo isso são condições determinísticas que ocorrem na matéria, naquele indivíduo, né? Vamos colocar assim, o mineral, e esse ser fragmento, que é o princípio inteligente, que somos nós, espírito, na nossa gênese, vamos experimentar essas sensações, e com isso a gente vai construindo o nosso psiquismo. Passando para a fase vegetal, notem, o salto é muito grande, né? O salto é do inorgânico para o orgânico. E aí a gente tem as sensações, a gente participa de crescimento, de morte, de vida, de reprodução, quer dizer, a gente tem todos esses experimentos, né, já dentro dessa cadeia que é o reino vegetal. E depois a gente adentra esse reino animal, né, evoluindo
muito em experiências, tá? Aonde é o instinto, né, que vai nos dominar, que vai balizar a nossa caminhada. Então, para efeitos didáticos, a gente entende que aqui o determinismo é total, para a gente compreender melhor essa história. Esquecer um pouco da liberdade aqui, ou esquecer totalmente da liberdade e entender que é só determinismo que está na caminhada desse princípio inteligente, quer dizer, a evolução espiritual. Ela se faz dentro da matéria até o reino animal, no nosso caso aqui, que a gente conhece no planeta, respeitando necessariamente essa questão necessária. Aqui, de fato, é necessária, é fatalística, por assim dizer, para efeitos didáticos. Por quê? Porque a gente tem muitos pesquisadores colocando já uma certa liberdade, né, no reino animal, irracional. Mas, se a gente for entrar nesse âmbito, a gente vai encalhar e vamos levar muito tempo para sair desse imbróglio. Então, na fase hominal, que partindo lá do átomo, chegamos aqui e que vamos ter essa condição de determinar, vamos dizer, o grau de liberdade que nós possuímos, né? Quando a gente ganha, quer dizer, vai diminuindo essa área determinística e vai acrescentando liberdade dentro da nossa vida, dentro da nossa caminhada. Professor, caminhando para a evolução da sexta raça humana. Segundo estudiosos do Espiritismo, nós estamos na 7ª fase e última da 5ª raça humana. Tá. Isso é bom? Isso Enfim. É bom? Isso é bom ou é ruim? Enfim, olha, de novo aqui, né, é relativo, né? Digamos, é determinístico porque depois da 5ª é a 6ª, e depois é a 7ª, depois a 8ª, enfim, não tem como evitar isso, né? Agora, para cada um de nós, a gente vai ver se a gente vai ser admitido, né, na escola mais adiantada, ou se a gente vai ser convidado a ir para uma escola enfim... Você sabe uma coisa que me ocorre? Quando eu estava lendo o texto lá, eu vou ser breve por causa do horário. Então, você tem lá esse ser fragmento. Vamos tentar imaginar aqui, dar uma viajada aqui, vem comigo. Imagina uma luzinha lá, uma luz. E essa luzinha, ela vem, né, como esse ser fragmento, e ela começa a estagiar por vários reinos, né? Então, o reino nominal, o reino vegetal, ao contrário, né? Mineral, vegetal, e ela vai estagiando. E aí a sensação que eu tenho é que, assim, que para que ela possa realmente assimilar aquilo que está ali, em determinados lugares, ela tem que estar com o corpo físico, ela tem que estar com o corpo material. Porque para aí ela vai sentir fome, frio, calor, doença, alegria. Então, isso acelera esse processo. Ao passo que se ela fica ali só sem estar junto com esse corpo físico, talvez esse processo, num determinado estágio, fosse mais demorado, né? Porque eu pegar um avião pressurizado e sobrevoar uma cidade é uma coisa, mas eu estar lá naquela cidade, passando frio, calor, doença, entrando na multidão, saindo da multidão, sofrendo, chorando, rindo, e isso faz com que eu evolua muito mais rápido, né? E aí, de vez em quando esse corpo físico se esgota, porque Hermínio Miranda fala que não é o espírito que abandona o corpo, é o corpo que expulsa o espírito, né? Porque ele não tem mais condições, então ele expulsa o espírito, fala que não dá mais para você ficar. E aí ele vai buscando isso, né? Indefinidamente, né? Até alcançar as esferas maiores, né? Então, assim, parece ser algo muito complicado, mas quando a gente olha dessa maneira como foi colocado pelo livro e como o Mauro exemplificou, acho que fica mais fácil, né, da gente entender esse processo, né? Eu entendo que é muito mais racional, é muito mais lógico do que aquela questão de, né,
Deus faz o homem de barro e dá vida, sopra, e depois dele faz a mulher, enfim, quer dizer, é uma forma de explicar, é uma forma de compreender, ok? Quando o materialista coloca, né, que a nossa vida é casual, quer dizer, a gente nasceu, foi deixado pela cegonha, por assim dizer, em algum lugar, e do berço ao túmulo e pronto, acabou. Então cegonha não tem mesmo, né? Olha, eu não disse isso. Eu disse que é mais racional. Se torna mais lógico, mais racional a gente entender dessa maneira, né? Quer dizer, tirar o antropomorfismo, quer dizer, de Deus, né? Ou retirá-lo daí, enfim, compreender de uma forma mais lógica, uma forma mais racional. E mais natural isso, também. Mais natural, isso mesmo, faz muito mais sentido, né? Legal, gente. Ellen, a Ellen está presente? A Ellen lê, pode deixar. Legal. Assim ela faz o 7.7. Isso. Determinismo da evolução material e espiritual. O caminhar progressivo do simples ao complexo em termos materiais e do sem conhecimento ao amplo conhecer em termos espirituais é o determinismo que a lei maior impõe à criação. Esse caminhar evolutivo, tanto na matéria como no espírito, é fruto de observação e análise da realidade que nos cerca. É o dinamismo da criação. É a obra em movimento se tornando obra-prima. É o disforme caminhando para a forma. É o caos se dirigindo para a harmonia. É o feio se dirigindo ao belo. O imperfeito em direção ao perfeito. A beleza da obra-prima é que ela não é estática, como a pintura ou a escultura. A obra-prima se autorrealiza. Ela é autoaprimorante. O criador, o grande artista, o grande arquiteto, o demiurgo, elaborando as regras e as leis, e a obra dentro delas se tornando prima. É a verdadeira integração criador-criação. À medida que se apresentaram as primeiras células vivas, o fluido vital foi integrado na dimensão física do planeta. Em outras palavras, quando o mineral se tornou composto orgânico e a energia vital tinha ambiente propício para ser recebida. Assim, a matéria plena de vitalidade tem como resultado as primeiras células viventes. O princípio inteligente, expressão intelectiva da criação, da lei cósmica universal, de Deus, passaria a mergulhar ou estagiar junto à matéria, animada pelo princípio vital. O fluido vital, ou energia vital, estabeleceu o elo dimensional necessário para a fixação da estrutura espiritual à estrutura física. No intercâmbio matéria e espírito, este ainda como princípio inteligente, inicia a aquisição de experiências contínuas com estímulos recíprocos de progresso. A essência espiritual, mesmo na fase inicial, apresenta em estado latente todas as infinitas possibilidades de um desenvolvimento ilimitado. Como provém de um ser perfeito, há de ser sua imagem e semelhança, isso é, conter a latência da perfeição, no entanto, em eterna perfectibilidade. Muito bom. Então, esse é o fato, né? Esse é o fato. Esse é o fatalismo, né, da evolução, é esse determinismo, é esse caminhar, né, do espírito junto à matéria. Então, a gente tem aqui a imagem daquele quadro, tem a imagem aqui daquela obra que se torna prima, né, como foi colocado lá
no início do nosso estudo, como reflexão. E ele se torna cada vez mais completo, cada vez mais interativo, cada vez mais belo, à medida que um novo observador chega, né, e interage e passa a fazer parte desse quadro. Quer dizer, adentra essa obra que o artista, né, o grande escultor aí. Enfim, de novo aqui, né, usando a lei da causalidade, quer dizer, que artista faria isso? Que árvore daria esse fruto? Então, está presente aqui sempre a questão de causa e efeito, né? E é aqui que a gente vê aquela afirmação, aquela evidência do fluido vital, da importância do fluido vital dentro da vida orgânica, né? Porque nós conseguimos detectar a matéria, conseguimos até determinar do que ela se compõe, a proporção em que o ente se compõe, mas eu não consigo dar vida, desde que ele tenha perdido. Então, quer dizer, com o afastamento do espírito, quer dizer, do princípio inteligente, o princípio vital se esvai. Então, a gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto. Mauro, dúvidas. Existe o princípio vital, que eu entendo que começa a animar a partir das primeiras células, as plantas e tudo. O princípio inteligente, que tem uma progressão, já tem alguns animais e coisas assim. E na hora lá antes do primeiro fóton de energia ou do mineral, o que seria esse princípio? Então seria o princípio. Como é que é denominado? Bom, vamos entender. Nós temos 3 coisas no universo. Nós temos princípio espiritual, princípio material. Sim. Então, vamos dizer, nós temos 2 fontes, né, que são chamadas de substâncias, quer dizer, elas existem sem depender de qualquer outra causa. E a gente tem Deus como artista aí, como esse demiurgo que cria, tá? Então, tudo que é matéria advém desse princípio matéria, tá? Então, é uma modificação desse princípio material que dá origem às coisas que nós conhecemos e até aquelas que nós desconhecemos. Esse é o cenário da criação. Eu entendo que seria o laboratório, quer dizer, está construído aí o laboratório. E o princípio inteligente, por isso que a gente diz separação ou fragmentação analógica. Quer dizer, é uma analogia que nós estamos fazendo. Ele é elaborado como o dizer poético lá da Gênesis, que a gente citou aqui, até a Marina acho que colocou alguma coisa aqui no chat, de Deus elaborando o barro, né? Então, dado vida para esse princípio inteligente e ele vai ser colocado nos primórdios, vamos dizer, da matéria, aonde eu tenho a mais elementar das matérias. Aí ele vai experienciar, estagiar. A gente não pode confundir com encarnação, né? Quer dizer, o princípio reencarnacionista ele está no elemento homem, né? Enquanto ele está nos reinos inferiores, ele vai adquirir experiência como nós vimos aqui, atração, sensação, instinto, aquela coisa toda. E daí para frente ele passa como indivíduo a trocar, inclusive, responsável pela troca da sua roupagem. Ô Mauro, então assim, quando se cria ou quando se separa um princípio inteligente, imediatamente ele já está envolto por matéria. Inclusive, o Allan Kardec utilizou
a analogia da membrana que envolve a semente. Então, ele diz que antes do reino nominal, ele chama o princípio inteligente de espírito, com E minúsculo, e ele está envolvido pelo perisperma. E a partir do reino nominal, ele denomina como espírito com E maiúsculo, e aí ele tem perispírito, né? Mas perispírito, princípio vital, etc., tudo é matéria, tudo é oriundo dessa substância primordial, princípio matéria. Ou, na doutrina espírita, denominado fluido cósmico universal, aquele FCU. Sim, é que isso sempre foi uma coisa que ficou na minha cabeça, como se fossem duas criações separadas, o princípio material do princípio vital. Entende? Então, que o material também vai evoluindo para o vital. Perfeito. Enfim, eu entendo que é assim que funciona. Sim, sim, sim. É assim que funciona. E os dois são importantes, porque um sem o outro não funcionaria, né? Só para tentar esclarecer aqui uma dúvida que eu acho que muitos de nós temos. Quando a gente fala assim, estagiar pelos reinos inferiores, né? Só para botar uma lenha na fogueira aqui, Mauro. Estagiar seria como passar por. É como se eu passasse e quando eu vivencio, como se eu realmente estivesse ali. Vamos supor, eu estou passando pela Dutra, então eu passo por São José pela Dutra. No meu entendimento, aquele cara que passou pela Dutra é como se estivesse estagiando pelos mundos inferiores. Agora, o cara que encarna, não, esse cara vai morar aqui. Então, agora esse cara vai passar aqui 80 anos e vai vivenciar todos os problemas e dificuldades que nós temos aqui. Entendeu? Então, no meu entendimento, acho que... Porque às vezes fala, eu estou estagiando. Poxa, será que eu reencarnei como um pé de alface? Não. Né? A gente passou pelo reino vegetal, mas talvez não tenha se sentido uma couve, uma alface, alguma coisa assim. Eu gosto muito desse termo estagiar. Quer dizer, o estagiário, normalmente, ele não tem responsabilidade pelas suas ações. Ele vai para uma empresa e ele tem monitores ali. Então, é assim que eu vejo esse princípio espiritual nos reinos inferiores. Ele está sempre secundado, quer dizer, todas as sensações ali vão fazer a sua construção, mas ele só vai ter responsabilidade a partir do reino nominal. Então, aí sim, senhor de si, aquela coisa toda. Okay. Legal, Carlos. Maravilha. Então, o Carlos ganhou a conclusão, ganhou a condição de concluir para a gente. O direito, né, Dira? O direito. Vamos lá, então. 7.8, conclusão. O que foi tratado e refletido neste capítulo nos mostra que somos viajores da eternidade, fora do tempo e do espaço. Estamos, como seres inteligentes, em interação perene com a matéria, seja na forma densa, seja na forma fluídica. Através dela, adquirimos as experimentações do campo sensível. Essas experimentações alimentam as nossas intelectualidades cognitivas e investigativas. Elas também nos suprem para o desenvolvimento dos sentimentos e das emoções. E tudo se acumula durante a viagem, formando assim nossa bagagem de conhecimentos. A lei divina do progresso é a base da nossa evolução como seres eternos e centelhas divinas. Concluímos que, apesar de estarmos determinados a evoluir rumo à perfeição, somos sempre e tão somente seres perfectíveis, semi-eternos, com início e sem fim e dinâmicos, enquanto o Pai é a perfeição absoluta, eterno e sem necessidade de mudança, portanto, estático. No meu tempo de evangelização, né, quando tive a minha iniciação dentro da religião, isso aqui
falar isso, que Deus está parado, está imóvel, é estático, quer dizer, era uma blasfêmia, né? Então, a gente vê como que tem lógica, como que tem racionalidade eu entender dessa maneira que nós estamos colocando. Deus é absoluto. Se eu disser que ele está em movimento, significa que ele um dia não foi perfeito. Não, ele é. O ser é. Quer dizer, é e sempre foi, sempre será. Nós é que estamos no caminho relativo. Nós é que estaremos sempre, né? Nunca alcançaremos essa condição de absoluto. Estaremos aí nessa viagem, né? Cada vez, claro, mais conscientes, cada vez mais maduros, como foi colocado aqui no início, portanto, cada vez mais felizes, né? Dentro dessa caminhada. Notem que a gente tem aqui o determinismo da evolução, depois nós vamos ter uma aula que fala sobre virtudes e defeitos, depois nós vamos falar sobre o princípio matéria, né? Vamos falar sobre o princípio inteligente nos reinos inferiores, no reino nominal, quer dizer, então a gente ainda vai estar envolto por esse assunto, né? É um assunto bastante instigante, algo que vai demandar sempre muito debruçar nosso, né, sobre as leituras, sobre os estudos. Mas vai ficando cada vez mais claro, né? Vai ficando cada vez mais adequado, né? Para a gente se sentir mais à vontade, mais confortável. Esse eu entendo que é o verdadeiro caráter consolador que promete Jesus para nós, né? Através dos conhecimentos modernos. Ô Mauro, e isso deu para mim, esse final que você está falando aí, isso me deu uma incrível sensação de liberdade, né? De saber que eu não sou esse, eu não estou preso aqui somente a essa vida, somente a esse planeta, somente a essa realidade, né? Em saber que nós somos, como princípio inteligente, algo muito maiores, né? E que vamos poder estar, já estivemos e vamos estar em muitos lugares, né? Infinitamente, infinitos lugares, infinitos momentos, infinitos... Né? Então, puxa, que legal. E olha que sensação de liberdade bacana que isso trouxe para a gente. Então, a gente está numa condição hoje, né, de aparente limitação, mas potencialmente falando, nós somos também ilimitados, né? Tal qual o Criador. Você colocou muito bem. Chagas. Oi? Só estou. Isso, exatamente. Você colocou muito bem, quer dizer, potencialmente, é isso. É isso, quer dizer, a gente tem em potência todos esses atributos aí para serem atualizados, né? Legal, gente. Muito bom. Muito legal. Eu espero que a gente se encontre nas próximas experiências que a gente vai ter nesse planeta, em outros planetas, né? Mas com certeza. Eu espero bacana, que vocês tenham paciência com o idoso, não esqueçam de mim. Enfim. Vamos estar todos juntos aqui com asinhas, nas próximas evoluções, todos com suas asinhas, nós mulheres cor-de-rosas, Felipe, Carlos, Pedro, azuis. Isso é importante, que eu acho que nessa evolução, a luzinha, quando sai, é de homem azul. Sim. E é de menina rosa. A Iracema, inclusive, já está a caráter. Sim. Tá. Por aí. Iracema, gostei bastante da sua presença, viu? Legal você estar com a gente. Essa muito cor bom. Aqui é cereja, viu? Cereja. Só uma mulher para saber essa cor. O homem não tem, a gente não tem essa. Nós não desenvolvemos ainda essa capacidade. Isso azul, é evolução, por isso é espiritualmente o homem é daltônico. Não, mas na próxima vai entender disso. Eu venho como mulher. Quem gostaria de fazer a prece disso? Como mulher. Eu acho que a Maria queria falar alguma coisa, Maria? Só para antes de... Você queria falar alguma coisa? Eu vou precisar sair um pouquinho, eu vou para a vibração. Não, a gente já está encerrando. Já vamos encerrar. Bom final de semana, amigos.
Obrigado, Maria. Você também. Boa noite, boa noite. Boa noite. Quem gostaria de fazer uma prece de encerramento? Eu posso fazer, Mauro. Legal, Pedro. Vamos lá. Bom, pegando o gancho do tema de hoje, semear generosamente. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 8 e 9. Que aula maravilhosa. Agradecemos a Ti, ao Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, agradecemos a toda a espiritualidade que nos cercou, nos manteve atentos, nos deu ideias para que pudéssemos transformar essa aula realmente num momento de aprendizado, num momento de evolução. E com essa gratidão infinita dentro dos nossos corações, que possamos também irradiar a todo mundo em forma de vibração, em forma de uma rosa branca, de paz e de amor, entregando-a a cada um, aquele com quem temos mais dificuldade, para que possamos lembrar que só seremos realmente felizes quando esse abraço, em todos aqueles que pudermos dar, seja completo e seja eterno dentro de nós. Querido Pai, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, por ter envolvido o nosso querido Mauro nesta aula com tanta sabedoria, com tanta imagem e com tanto amor. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Mauro, obrigadão pela aula, show de bola, muito legal Obrigado. mesmo. Tá? Obrigado, eu. Maravilha. Vitor Amado, obrigado por abraçar por mim. Mauro, você é o excesso do máximo. Boa semana para vocês. Abração. Com Deus. Bom final de semana. Boa noite. Feriado. Obrigada. Até. Tchau, menino. Tchau, tchau. Tchau, tchau.